Queridos, vamos à leitura do capítulo 9 de Mateus. Hoje vamos ler na Bíblia NVI. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Esse homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Então Estando Jesus em sua casa, foram comer com ele alguns dos seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: os sãos que têm saúde, não são os sãos que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu vim não para chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será retirado, então ele será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Vasilha de couro nova é interessante, né? E ambos se conservam, que as outras traduções diz odre. Vinho novo, odre velho, né? Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem, põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, sua fé a curou. E disse, desde aquele instante, a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada, e disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram e chamaram: Jesus, filho de Davi, chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, Jesus era levado. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Eu digo que eu perco, né? Quando eu tiro os olhos um pouquinho, eu perco. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Certo? Versículos 16 e 17 nas outras versões, então, na tradução brasileira. O versículo 16 e 17 do capítulo 9 nos diz assim, deixa eu puxar aqui. Nos diz assim: Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste
e fica maior a rotura. Nem se põe o vinho novo em odres velhos, pelo contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres velhos, e ambos se conservam. Certo? A Bíblia Revista e Corrigida já diz, né? Direto no versículo 17, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Revista atualizada, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nem se põe vinho, nova Almeida atualizada, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. E a nova tradução da linguagem de hoje, versículo 17, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Bíblia de Jerusalém vai trazer no versículo 17, nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estoura os odres, o vinho se torna e os odres ficam inutilizados. Antes o vinho novo se põe em odres novos e assim ambos se conservam. E a Vulgata Latina 1976, versículo de número 17, diz assim, procurando, achei. Cumprindo-se... Não, versículo 17, eu já estava no capítulo errado, gente. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do outro modo rebentam os odres, derramam-se o vinho e perde-se os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambas as coisas se conservam. Se você ver aí alguma outra curiosidade, é interessante que você traga, né, para a gente conversar. É interessante que nós estamos vendo duas histórias. A história da filha de Jairo. Eu acho curiosidades desse texto. É uma curiosidade que a gente chama de sinóptica, né? Curiosidade comparativa entre os evangelhos. O evangelho de Mateus traz o milagre da filha de Jairo sem dizer que ela é filha de Jairo. E também traz o milagre da mulher do fluxo de sangue sem fazer aquela cena ali que nós vemos no evangelho de João, principalmente, que fala que alguém me tocou, né? Mateus ele presta atenção apenas no momento que Jesus dá a cura para aquela mulher. Outra coisa interessante é que esse é um capítulo da fé, né? Porque ele pede afirmações de fé a todas as pessoas e ele fala sobre salvação, né? Porque ele perdoa os pecados. Então esse capítulo voltado aos judeus, esse capítulo escrito por Mateus, voltado aos judeus e aos fariseus que estão acompanhando Jesus, ele tem uma visão útil, né? Por isso que Lucas ele tem sempre outra visão, que ele não está falando diretamente aos judeus. Por isso que João está falando à igreja, né? Lucas está falando aos gentios. Mateus e Marcos. Mateus é um registro para os judeus e Marcos é um registro mais histórico, principalmente João Marcos, né, escrevendo para os gregos. Então a gente tem que entender cada carta desses evangelhos endereçada a quem ela foi, para a gente entender o contexto do porquê alguns detalhes não constam numa carta e constam em outra. Primeiro, a visão sinóptica, né? Cada um olhando de um ângulo, cada um observando um detalhe, cada um anotando um detalhe. Segundo, essa questão que vai trazer, às vezes, essa diferença, ela tem a ver para quem interessa o assunto endereçado, ok? E aqui tem algo tão interessante sobre o vinho novo em odre velho. Qual é o contexto do vinho novo em odre velho? Porque aqui a gente já ouviu pregação sempre isolada desse texto. É muito difícil que alguém contextualize esse texto para pregá-lo. Esse texto Jesus está falando de religião, diretamente da religião deles. Porque eles falam da prática de jejum, falam da prática do jejum cerimonial, e eles não entendem como tem um mestre em Israel, que se diz mestre, que carrega os seus discípulos, e os seus discípulos não fazem os jejuns cerimoniais. Né? Eles não falam até de lavagem das mãos, né? Que eles não lavam as mãos de forma cerimonial, que eles não cumprem alguns rituais judaicos enquanto estão com Jesus. E aí Jesus ele dá um discurso dizendo assim, não, o noivo está com eles, ninguém festeja quando o noivo está com eles. E aí é uma comparação que deixa todo mundo um pouco perdido. E depois Jesus vai e ainda faz a parábola dos odres, porque isso é uma parábola, né? Ele diz assim, não se deita vinho novo em odres velhos. Não se remenda pano velho com rotura nova, quer dizer, não, vai aumentar o buraco. Você não vai, eu não vim, o que Jesus está dizendo basicamente é a continuidade do eu não vim né, eu não vim abolir a lei, mas eu vim completar a lei. Jesus está trazendo uma nova visão, inclusive religiosa. Jesus não está trazendo uma nova religião, ok?
mas ele está trazendo uma nova visão sobre a religiosidade daquele povo. E aí ele está ensinando justamente contra a religiosidade, por isso que ele está falando, olha, é o fim de uma era. Nós não vamos usar os odres velhos, nós vamos dar continuidade a um judaísmo. Nós vamos trazer algo novo, nós vamos trazer o evangelho. Parte-se daí. E é esse o texto, e é isso que mais ou menos ele quer dizer dentro do contexto. Por isso, não se deita vinho novo em vasilha de couro velha, porque ela se resseca, né, na primeira safra. Se você for reutilizá-la, ela vai romper com a pressão do vinho que tem dentro. Esse é o fator histórico e é a interpretação exegética desse texto, porque Jesus está dizendo isso, tá bom? Um beijo no coração, pode contribuir, fique à vontade. Seguimos.